Criatividade não vem do nada. Existem 3 pilares essenciais que tu precisa praticar para ser uma pessoa criativa, que é a absorção, a análise e a expressão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é a absorção. Mas se tu quer entender um pouquinho melhor o que é cada um desses pilares, eu vou deixar aqui um vídeo para tu assistir depois que a gente terminar esse, tá? Mas a absorção é um pilar essencial para tu ser uma pessoa mais criativa e é por onde a gente sempre começa, que é basicamente ter referências, absorver conteúdo, informações, principalmente de vivências e de repertório. Em repertório entra tudo que é informação mesmo, então as informações que tu vê em livros, em documentários ou em posts, conteúdos na internet, mas existe o lado das vivências também, que são as coisas que tu realmente vive, faz na tua vida, que te ajudam a ser uma pessoa mais criativa, como os hobbies, por exemplo. E para que a gente seja uma pessoa criativa o tempo todo, não só de vez em quando, não só quando assim a inspiração bate, sabe? Se tu precisa da criatividade no teu trabalho ou na tua vida, porque criatividade não é só para quem cria, para quem trabalha com criação, com arte, por exemplo. A criatividade ela te ajuda a resolver problemas da tua vida, né? Solucionar problemas de uma forma diferente. E se tu quer ser uma pessoa criativa o tempo todo, não só de vez em quando, é importante tornar a prática dessas atividades que aumentam o teu repertório e aumentam a tua criatividade um hábito, para não precisar ficar dependendo da inspiração bater para fazer o que tu precisa fazer. Construir uma rotina que torna isso natural. Então hoje eu vim aqui compartilhar os hábitos que eu tenho na minha vida, que eu pratico e que eu vejo que me ajudam a ser uma pessoa criativa. Aqui é a minha experiência pessoal mesmo, mas eu tô compartilhando isso porque pode ser que algum desses hábitos se encaixe na tua vida também e faça sentido para ti. O primeiro deles é ler livros, mas o ponto aqui é que são principalmente livros de romance, tá? E romance não são necessariamente esses livros românticos, quando a gente fala do gênero romance, a gente tá falando de histórias, né? Mas eu gosto também dos romances românticos mesmo, são os que eu mais gosto de ler. E eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo, mas por muito tempo eu caí naquela de, só ler livros de negócio, de marketing, desenvolvimento pessoal, e assim, meu hábito de leitura foi lá embaixo. Eu não tinha vontade nenhuma de ler, porque eu não tava lendo coisas que eu gostava, eu achava interessante, não é que eu não tava gostando dos livros, mas não a ponto de, assim, ter vontade de fazer isso o tempo todo no meu tempo livre, sabe? E eu tenho isso com os livros de romance. E eu acredito muito que ler coisas sem ser só de desenvolvimento pessoal, autoajuda, negócio, são muito importantes para quem quer ser mais criativo, porque a gente aprende muito com histórias, e não só que a gente aprende, mas a gente lembra muito mais histórias. Existem estudos que mostram que se tu lê uma coisa em formato assim, por exemplo, de checklist mesmo, a pessoa ela tá só te passando dados, é muito mais fácil de tu esquecer aquelas informações. Agora, se alguém monta as mesmas informações, mas no formato de história, ela te dá um contexto para aquelas informações, é muito mais fácil de tu lembrar. É por isso que a gente tende a lembrar muito mais, por exemplo, de conteúdos da escola, de história, sei lá, de religião ou de alguma mitologia, por exemplo, do que lembrar de informações soltas de, sei lá, geografia ou regras de português. Porque o contexto torna aquela informação mais memorável. Então eu gosto de ler histórias, porque às vezes eles têm algumas lições ali dentro, mas até para observar o jeito que a história é contada. Porque criando conteúdo, por exemplo, querendo ou não, a gente está contando uma história. E o melhor jeito de aprender a contar melhor as histórias é lendo boas histórias também. Outro ponto é consumir conteúdos de áreas diferentes, não só das áreas óbvias. Por exemplo, para o que eu trabalho, o óbvio seria consumir conteúdo na internet, pode ser mesmo de design, de marketing ou de criação de conteúdo. Mas o não óbvio que eu gosto muito de fazer é de consumir outros tipos de conteúdo também. Então, eu consumo conteúdo sobre moda, sobre arte, sobre música, sobre cinema, sobre viagem, e a gente sempre consegue se inspirar nessas outras áreas e ter alguma referência que dá alguma ideia pra gente criar alguma coisa a partir disso. Porque se a gente fica só naquele conteúdo óbvio do nosso nicho, é aí que cai naquela de parecer que todo conteúdo é mais do mesmo, porque meio que realmente é. Tu não tá buscando inspirações fora da tua bolha. E na mesma linha de sair um pouco da zona de conforto, entra também assistir a filmes diferentes. Isso aqui eu sou muito forçada a fazer pelo Pedro, meu noivo, porque eu normalmente, se eu for escolher um filme, eu vou escolher o filme do gênero que eu mais gosto de assistir. Mas o Pedro, por exemplo, ele gosta muito de filmes de terror. E eu não gosto nem um pouco de filmes de terror. Assim, tem um certo
estilo de filme tem um limite do terror, sabe? Pra mim, que eu até gosto, que daí às vezes ele acha uns filmes nesse estilo e daí eu gosto. Mas assim, no geral, generalizando os filmes de terror, entra na categoria não gosto, pra mim. Mas eu assisto, né, pra ser parceira, porque ele também assiste os filmes de comédia romântica comigo, embora eu acho que ele gosta mais dos filmes de comédia romântica do que eu gosto dos filmes de terror, mas enfim, tem que ter essa troca. Mas é legal fazer isso porque em muitos filmes, por mais que eu não goste, sei lá, do terror, alguns filmes dá para pegar algumas inspirações. Eu gosto sempre de observar, do mesmo jeito de ler histórias, né, de romance, nos filmes também dá para fazer isso. Então tu observa o ritmo como aquela história é contada, os diálogos, o figurino, os cenários, vai conectando isso com outros filmes ou com outras histórias e a partir disso pode sair alguma inspiração, alguma ideia. Porque o ponto é, não é porque tu não gosta de alguma coisa que tu não pode apreciar ela e se inspirar com ela. Agora a gente entra no ponto dos hobbies. A leitura que eu comentei, do jeito ali que eu faço esses livros mais de romance, eles entram um pouquinho nessa questão de hobbies, porque pra mim é um hobby. Mas aqui eu tô falando mais de experiências, de práticas, sabe? O hobby ele é muito importante, não só porque, dependendo da atividade que tu faz ali, né, teu cérebro ele acaba desligando e às vezes quando tu faz o teu cérebro desligar e pensar em uma coisa totalmente diferente do que trabalho ou ficar matutando aquela ideia que tu estava tentando resolver, quando ele simplesmente desliga, foca em outra coisa, quando tu volta a pensar naquela coisa que tu estava tentando resolver, uma nova ideia, uma nova solução aparece muito mais rápido, porque esse respiro ajuda muito a criatividade. Mas além desse descanso, dependendo da atividade que tu faz, ela pode mesmo mais diretamente te dar uma inspiração ou uma ideia para alguma coisa que tu vai fazer. Um hobby que eu tenho é tocar piano, mas podem ser várias coisas. Então pode ser algum instrumento, tocar algum instrumento, pode ser desenhar, pintar, costurar, cerâmica. E não precisa também necessariamente ser uma coisa que tu vai fazer assim com muita frequência no teu dia a dia. É legal que tu tenha alguma coisa que tu faz com frequência, mas daí provavelmente tem que ser um hobby mais fácil de tu colocar na tua rotina, né? Por exemplo, a leitura é um hobby fácil de inserir, talvez um instrumento ali uma vez por semana, ou até um esporte diferente, sabe? Sem ser só, sei lá, musculação, talvez uma dança, yoga, alguma coisa assim. Também é uma coisa que talvez seja mais fácil de colocar na tua rotina, mas tem outras coisas que às vezes também é legal tu experimentar só pra ter aquela experiência. Então, há pouco tempo atrás eu fui numa aula de um dia de cerâmica com umas amigas. A gente ficou ali uma tarde fazendo cerâmica, uma coisa que nenhuma de nós nunca tinha feito, e foi uma experiência muito legal. Então, viver essas coisas assim de vez em quando, mesmo que não seja uma coisa que tu vai fazer ali com frequência na tua rotina, semanalmente, igual é importante e também pode estimular a tua criatividade. Toda atividade que a gente faz nos faz aprender coisas sobre aquele universo. E essas informações, elas podem ser ideias que associam a outras áreas da tua vida e pode te ajudar a achar soluções para certas situações ou até servir de referência, como uma analogia mesmo para um conteúdo, por exemplo. Poderia, sei lá, usar a aula de cerâmica, que nem eu falei, para fazer uma analogia em algum conteúdo para falar sobre uma outra coisa que tu faz no seu trabalho, sabe? Tô dando aqui um exemplo por cima, mas é assim que surgem aqueles conteúdos mais criativos, aquelas ideias mais diferentes, que saem da caixa mesmo, que não parecem mais do mesmo. Quando tu se permite viver outras coisas, mas sempre tendo esse olhar observador. Nem sempre a gente vai conseguir usar as referências diretamente, mas estar atento a isso já ajuda muito. Outro ponto muito importante é anotar todas as ideias que você tiver. Tanto faz onde tá. O ideal, o mundo perfeito, é que seja tudo no mesmo lugar para tu ter centralizado ali todas as informações. Mas a gente sabe que no dia a dia isso não fica tão fácil. Eu tenho assim ideias por todos os cantos. Eu tenho na minha agenda, mas daí eu tenho no bloco de notas do meu celular, eu mando mensagem para mim mesma no WhatsApp às vezes, aí eu tenho uma página no Notion, enfim, tem ideia por tudo, mas o ideal é que de vez em quando, pelo menos, se tu faz isso de colocar as ideias em vários lugares, de vez em quando tu tente juntar tudo, sabe? Ter um lugar principal onde tu coloca todas as tuas ideias e essa ferramenta seja o que funciona melhor para ti, tanto faz ser digital ou no papel, mas tenta centralizar o máximo que der essas ideias ali e anota tudo que tu tiver de ideia. E quando eu digo ideia, eu não tô falando aqui só de um
conteúdo, por exemplo, um título. Ideia é qualquer ideia, então às vezes pode ser o conteúdo, às vezes pode ser só, eu pensei em gravar um vídeo na academia, sabe? Tu nem tem o conteúdo, tu nem tem nada, mas você tá falando do cenário, ou às vezes tá falando de um figurino, ou de um estilo de vídeo, de corte que tu achou legal e que tu acha que tu pode se inspirar nisso para algum conteúdo teu. Mesmo que essas ideias elas não sejam usadas, é importante elas estarem arquivadas, porque elas podem servir de inspiração ou referência para alguma ideia depois, ou até depois se complementarem com uma outra ideia que tu vai ter e elas vão se juntando ali virando uma coisa maior e melhor. E o sexto ponto, que para mim ajuda muito a estimular a minha criatividade, é criar conteúdo. Eu percebo que é um pouquinho o caminho inverso. As pessoas, muitas acham que tu precisa ter criatividade, né, ser uma pessoa criativa e depois vem o conteúdo, a criação de conteúdo. Mas muitas vezes se forçar a criar o conteúdo faz com que tu seja mais criativo, sabe? Então mesmo que tu crie um conteúdo que ele não é tão bom assim, não é uma ideia super uau, criar ele e se forçar a entrar nesse processo de criação faz com que tu tenha ideias melhores, sabe? O TikTok desbloqueou muito isso em mim. Antes eu tinha muito, sempre quando eu ia fazer conteúdo, eu pensava muito no roteiro e escrevia ele, e daí pensava muito no cenário e tal, e ali o conteúdo, claro que é muito do estilo da plataforma, não quer dizer que vai funcionar em toda a rede social, mas ali o conteúdo, ele é mais rápido, ele não precisa ser tão perfeito. E ter um espaço, por exemplo, naquela rede social, como esse tipo de conteúdo funciona muito lá, ter um espaço para fazer isso mais no freestyle mesmo, me ajudou a ser mais criativa em outras áreas também, como aqui no YouTube, por exemplo. Eu posso não fazer isso aqui no YouTube, mas fazer isso lá me ajuda a ter mais ideias pra cá, sabe? Tirar essa trava me fez querer criar mais, mas também ter mais ideias do que criar, que acabou refletindo para outras áreas também, como aqui pro canal. Então esses são os hábitos que eu tenho na minha vida, que eu pratico e que eu acredito que me ajudam muito a ser uma pessoa mais criativa. Comenta aqui embaixo qual dessas coisas tu também pratica, que tu sente que também ajuda a tua criatividade. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui, também comenta, é legal até acho que para as outras pessoas terem mais ideias de atividades para se inspirar. Se tu gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo para que ele alcance mais pessoas e também se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre criatividade, desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo. E eu vou deixar aqui no final o vídeo que eu falo sobre os 3 pilares essenciais para tu ser uma pessoa mais criativa. Um beijo e eu te vejo lá!